Olá, meu nome é Maria Vitória Espíndola de Sá, eu sou aluna do curso de Biotecnologia da UFPB e essa é a primeira videoaula de Química Orgânica 2 do professor Luiz César. Nessa primeira videoaula eu vou falar um pouco sobre as reações de redução, que são divididas entre os compostos oxigenados e os compostos nitrogenados. Vou falar também sobre a oxidação dos álcools e a oxidação dos aldeídos e das cetonas. Começando pelas reações de redução, basicamente, as reações são fenômenos químicos utilizados para obter álcoois ou aminas, a partir da reação de compostos oxigenados ou nitrogenados com hidrogênios nascentes. Falando de uma forma mais detalhada, basicamente as reações de redução são esses fenômenos que acontecem entre os compostos oxigenados, que são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, e os nitrogenados, que são formados por carbono, hidrogênio e nitrogênio, quando esses compostos eles sofrem o ataque do átomo de hidrogênio, que são provenientes das substâncias do gás oxigênio em meio a níquel metálico, ou da substância de hidreto de lítio e alumínio em meio aquoso. Então, aqui temos um exemplo. Temos o composto nitrogenado ou o composto oxigenado mais o H2 do gás hidrogênio, ou o composto nitrogenado ou o composto oxigenado mais a substância de hidreto de lítio de alumínio em meio aquoso. Bom, falando especificamente quando utiliza o gás hidrogênio, quando esse gás está na presença do níquel metálico, esse metal ele vai atuar de forma catalítica sobre as moléculas do gás H2. E essa ação catalítica ela é descrita como uma absorção das moléculas do H2, seguidas do rompimento da ligação sigma entre os átomos de hidrogênio, onde eles vão passar a ser denominados de hidrogênios nascentes. Então, temos aqui um exemplo, né? Tem o H2, que pode ser representado assim ou assim. Em meio a níquel metálico, ele vai passar a ser um hidrogênio nascente, que é representado por um H entre colchetes. Já quando o hidreto de lítio e alumínio está na presença da água, vai fazer com que aconteça uma reação química violenta, formando hidróxido de alumínio, hidróxido de lítio e átomos de hidrogênio, que também são chamados de hidrogênios nascentes. Então, tem aqui, né, o hidreto de lítio e alumínio, quando ele está na presença da água, mais a água, ele vai formar o hidróxido de lítio, mais o hidróxido de alumínio e os átomos de hidrogênio nascente. Bom, os hidrogênios nascentes, eles são responsáveis por atacar moléculas orgânicas nitrogenadas ou oxigenadas para formar novos produtos. Então, nas reações orgânicas de redução, ela só vai acontecer isso em alguns tipos de compostos, porque o átomo de hidrogênios nascentes, eles só vão atacar algumas regiões que apresentam ligações insaturadas, ou seja, ligações duplas ou triplas, já que ele sempre vai romper uma ligação e vai se unir a essas estruturas. As reações orgânicas de redução nos compostos oxigenados acontecem nos ácidos carboxílicos, nos aldeídos e nas cetonas. Nos ácidos carboxílicos, ele possui essa estrutura aqui, que é chamada de carboxila, que é a estrutura que vai determinar o ácido carboxílico. Ela é basicamente formada por um carbono primário ligado a um oxigênio por ligação dupla e uma hidroxila, que é isso aqui. Então, quando os hidrogênios nascentes eles são adicionados no mesmo recipiente que um ácido carboxílico, eles vão atacar a ligação π, que está presente na carboxila, que é o carbono ligado ao oxigênio, vai romper essa ligação e vai formar duas valências livres, uma do carbono e outra do oxigênio. Em seguida, o hidrogênio nascente ele vai basicamente preencher os átomos que vão ter as valências livres, no caso do carbono e do oxigênio, e que no final vai formar um diálcoolgemino, que é um álcool que possui dois grupos de hidroxila no mesmo carbono. Então, tem uma hidroxila aqui e outra aqui. Só que, o que acontece? Como essa cadeia carbônica vai possuir duas hidroxilas, que são muito eletronegativas, vai fazer com que essa cadeia fique muito instável, tornando necessário realizar uma monodesidratação, que é a perda de uma molécula de água. Então, nesse diálcool formado, ele vai perder essa molécula de água, que vai dar origem a uma água formada por uma hidroxila completa,
e por apenas um hidrogênio da outra hidroxila. Então, vai sair uma hidroxila completa, perdão. Vai sair um oxigênio e um hidrogênio e o hidrogênio da outra carboxila, que vai formar essa água e vai ficar essa estrutura com uma carga negativa aqui e esse carbono faltando uma ligação. Então, a partir disso, pode acontecer dois tipos de situações. A primeira situação é quando os átomos de hidrogênio nascentes vão ocupar essas valências livres que foi formada depois da monodesidratação. Então, vai vir o hidrogênio nascente, vai ocupar esse lugar aqui do oxigênio que ficou livre e a outra ligação do carbono, que no final vai formar um álcool primário, que é aquele que tem um carbono ligado a um grupo da hidroxila e que possui também uma ligação com outro carbono. Já na segunda situação, é quando entre esse carbono e o oxigênio que possuem as valências livres, vai ser formada uma ligação π, que é a ligação dupla, como tem aqui. E depois disso vai ser adicionado um dos hidrogênios nascentes na outra ligação do carbono que vai estar faltando, e no final vai resultar um aldeído. Então tem essas duas opções no final, que sempre depois de uma reação de redução usando o ácido carboxílico, sempre vai formar um aldeído e um álcool primário. Já quando a reação de redução acontece nos aldeídos, ela é bem semelhante. Os aldeídos ele tem essa estrutura aqui clássica, né? O padrão que é para determinar o que é um aldeído, que é um carbono primário ligado a um oxigênio por ligação dupla, ligado a outro hidrogênio. Então, novamente, o hidrogênio nascente ele vai atacar o carbono e vai romper essa ligação π com o oxigênio, formando duas valências livres, semelhante à anterior. Então, depois vem o hidrogênio nascente substituir essas duas valências livres, preencher as valências que estavam sem nada, e no final vai formar um álcool. Então, ela é um pouco mais simples do que a outra, que tem duas opções, nessa vai ser só uma mesmo. E agora nas cetonas, as cetonas possuem esse grupo que se chama de carbonila, que é um carbono secundário que está ligado a outros dois carbonos, ligado a um oxigênio por ligação dupla. Então, o hidrogênio nascente vai atacar o carbono, vai romper a ligação π com o oxigênio, formando duas valências livres. E, em seguida, vai preencher as duas valências livres, que no final vai formar um álcool secundário, que no caso é quando tem um carbono secundário com o grupo funcional do álcool. Bom, agora nas reações de redução dos compostos nitrogenados, eles acontecem nas amidas, nos nitrocompostos, nos nitrilos e nos isonitrilos. As amidas elas possuem esse grupo funcional aqui, que tem um carbono primário ligado a um nitrogênio e a um oxigênio. Então, também é semelhante ao anterior que eu tinha falado. Então, vai vir o hidrogênio nascente, ataca a ligação π, formando agora duas, além de, diferente da outra que era duas valências livres, agora vai ser 4. Porque o oxigênio ele basicamente vai sair da ligação do carbono, vai faltar duas ligações do carbono e duas no oxigênio. Então, em seguida, cada uma dessas valências livres que foram criadas, elas vão ser ocupadas pelo átomo do hidrogênio nascente, e no final vai dar origem a uma amina e uma molécula de água, como está aqui, vai substituir as valências livres, vai formar a amina e a molécula de água. Nos nitrocompostos, quando o hidrogênio nascente está no mesmo recipiente que um nitrocomposto, esse hidrogênio vai atacar a ligação dupla entre o nitrogênio e o oxigênio e também a ligação dativa, que está entre o nitrogênio e o outro oxigênio. Vai romper essas duas ligações, formando no caso, 4 ligações valências livres. 2 vão ser do oxigênio e outras 2 vão ser do nitrogênio. Em seguida, cada uma dessas valências livres vão ser ocupadas pelos átomos de hidrogênio nascente, que no final vai dar origem a uma amina e 2 moléculas de água.
Tem aqui, ó, as duas valências livres do nitrogênio e as duas do oxigênio. Vai vir o hidrogênio nascente, substituir, vai formar uma amina e duas moléculas de água. Agora, nos nitrilos também é semelhante, só que o grupo funcional dos nitrilos é um carbono primário, com ligação tripla a um nitrogênio. Então, vai vir os hidrogênios nascentes, vão atacar as duas ligações π que vai ter na ligação tripla. Vai romper essas duas ligações e vai formar 4 valências livres, 2 do carbono e 2 do nitrogênio também. Então, vai vir o hidrogênio nascente, vai ocupar as valências livres que tem no carbono e no nitrogênio, e no final vai dar origem a uma amina comum mesmo. Nos isonitrilos, que o grupo funcional é um nitrogênio ligado a um carbono por ligação dupla e uma ligação dativa. Então, vai vir o hidrogênio nascente atacar a ligação π da ligação dupla e a ligação dativa. Vai romper essas duas ligações e vai formar 4 valências livres. 3 do carbono agora e uma do nitrogênio, ficando assim. Em seguida, vai vir o hidrogênio nascente, ocupar cada uma dessas 3 valências livres, ou 4, perdão, e no final vai dar origem a uma amina também semelhante à outra. Bom, agora eu vou falar um pouco da oxidação dos álcoois. Para começar, eu vou falar o que é oxidação, né, para ficar um pouco mais claro. Basicamente, é a reação química que acontece a perda dos elétrons. Então, ele vai acontecer através da reação entre um composto orgânico e um agente oxidante. Os compostos que vão ser utilizados na oxidação são substâncias encontradas em organismos vivos e geralmente tem carbono na sua composição. E o agente oxidante vai ser o que vai ganhar um elétron e vai sofrer a redução, no caso, que vai ocasionar a chamada oxidação. A oxidação também é chamada de oxirredução, redox, no caso, já que vai acontecer as reações de redução e oxidação simultaneamente, com a transferência de elétrons. Então, ele vai ter essa nomenclatura porque no início, quando estavam descobrindo isso, eles acreditavam que o oxigênio era o agente responsável pela reação química. Mas, anos depois de muitas pesquisas, eles descobriram que pode acontecer, sim, a oxidação sem a presença do oxigênio. Então, nos álcools, eles podem sofrer essa oxidação quando eles são expostos a alguns agentes oxidantes, como, por exemplo, uma solução aquosa de dicromato de potássio ou de permanganato de potássio, em meio ácido. Então, o hidrogênio nascente, quando ele estiver em meio do álcool, ele vai atacar o carbono ligado ao grupo funcional do álcool, que é a hidroxila, vai formar um composto muito instável, por causa da eletronegatividade, que é chamado do diol-gemino. E depois disso, só para deixar claro, esse diol-gemino ele é chamado assim porque ele vai ter 2 hidroxilas ligadas ao mesmo carbono, como eu falei anteriormente. É muito instável por causa da grande eletronegatividade num carbono só. Então, por ele ser muito instável, esse composto ele vai liberar a água, que é a monodesidratação, que vai dar origem a um novo produto. Então, esse produto ele vai depender muito do tipo de álcool que foi usado, que foi oxidado, se ele é primário, secundário, terciário ou um metanol. Então, aqui temos alguns exemplos. Quando ele usa um metanol, a partir da oxidação do metanol vai originar um metanal. Depois que oxida o metanol, vai originar um ácido metanoico e, em seguida, um ácido carbônico. Aí, usando o álcool primário, oxidando o álcool primário, vai formar um aldeído. Depois do aldeído, o ácido carboxílico. No álcool secundário, vai formar uma acetona. E no álcool terciário, ele não reage, ele não realiza a oxidação. Então, começando pelo metanol, ele é o único álcool que possui 3 hidrogênios ligados ao carbono que vai sofrer a oxidação. Então, nesse caso, já que ele tem 3 hidrogênios, ele vai ter 3 pontos em que a molécula do oxigênio nascente pode atacar. Então, vai ter 3 oxidações sucessivas, como tem mostrado aqui. Então, primeiro vai ser oxidando o metanol, o original mesmo.
vai atacar o carbono, vai romper as ligações com os hidrogênios. Depois vai vir o oxigênio nascente, vai ocupar esse espaço e vai roubar, digamos assim, os oxigênios que saíram. E no final vai formar o metanol mais a água. Depois, quando oxidar o metanol, vai vir o oxigênio nascente atacar o carbono e no final vai formar o ácido metanóico. Depois, oxidando o ácido metanóico, vai formar um ácido carbônico. E depois, decompondo o ácido carbônico, vai formar o gás carbônico mais água. Então, é basicamente assim como acontece com o metanol. Já nos álcoois primários, como o carbono da hidroxila está ligado a apenas um átomo de carbono, ou seja, ele vai ter dois outros ligantes que são hidrogênios, então vai ter 2 lugares para o oxigênio nascente atacar, diferente do outro que era 3. Então, primeiro vai ter a formação de um aldeído, vai ter o ataque do oxigênio nascente, vai formar aquela estrutura que é muito eletronegativa, muito instável, porque vai ter 2 carbonilas. E no final vai formar um aldeído mais água. Então, a oxidação contínua por esses reagentes que são utilizados para oxidar o álcool, eles são muito fortes, são muito mais fortes do que são usados para oxidar o aldeído. Então, outro oxigênio nascente ele vai ter que atacar o carbono da carbonila e vai produzir um ácido carboxílico. Então, aqui vai vir outro oxigênio nascente, vai atacar o carbono e vai formar uma carbonila. Então, aqui, como vemos aqui, é basicamente um exemplo de como transformar vinho em vinagre, porque vai ter primeiro a oxidação do etanol, que vai formar o etanol, e depois vai ser formado o ácido etanóico, que também é chamado de ácido acético. Bom, nos álcoois terciários, como eu falei anteriormente nos exemplos, não vai acontecer o ataque do oxigênio nascente, já que o terciário ele vai possuir uma ligação com a hidroxila e as outras 2 e as outras 3 são outros carbonos, então não tem nenhum ponto em que o oxigênio nascente ataque. Então, não acontece. Falando agora da oxidação de aldeídos e de cetonas, um aldeído ele é todo composto orgânico que possui um grupo carbonila, que é esse grupo aqui, que é um carbono com ligação dupla em um hidrogênio, ligado a um hidrogênio, ou seja, esse é basicamente o grupo funcional dos aldeídos, é o que vai determinar o que é um aldeído ou não. E já nas cetonas, no caso das cetonas, é quando esse carbono, essa carbonila, está entre outros 2 carbonos, então é um carbono secundário. Então, quando esses 2 tipos de grupos, eles reagem oxidando, isso vai acontecer... Não, perdão. Quando esses 2 tipos de compostos, eles reagem oxidamente, né? Somente os aldeídos vão reagir. Isso acontece porque o carbono ligado ao oxigênio da carbonila, ele vai adquirir um caráter positivo. Já o oxigênio, que é mais eletronegativo, ele vai atrair com muito mais força os elétrons da ligação química. Então, isso vai fazer com que o oxigênio nascente, quando ele estiver tentando atacar o carbono, ele vai se colocar exatamente entre a ligação do carbono e do hidrogênio. E então, no caso dos aldeídos, ele vai formar um composto do grupo ácidos carboxílicos, como eu falei anteriormente. E no caso das cetonas não vai ter reação porque o carbono da carboxila não está ligado a nenhum outro hidrogênio. Então não tem como reagir, não tem como ele roubar, digamos assim, o hidrogênio. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica para a próxima!